Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma breve reflexão com você, que me surgiu ontem a partir de uma pergunta que meu esposo fez quando conversávamos. Ele me perguntou: o que é de fato maturidade? Bom, e é isso que eu vou responder para você. Algo me veio na mente de uma forma inusitada. Eu nem pensei na resposta, simplesmente saiu. E eu refletindo sobre essas verdades que saiu dos meus lábios, eu venho agora aqui passar para você essa informação, porque da mesma forma que me trouxe uma compreensão mais clara de maturidade, também poderá trazer a você. E a partir dessa verdade compreendida, poderá haver mudanças na sua vida. Veja bem, o que eu respondi para a pergunta: o que é maturidade? Eu disse o seguinte: maturidade é a nossa capacidade de agir na realidade com base na verdade. Eu vou repetir para você guardar. Maturidade é a capacidade de agir na realidade com base na verdade. Vamos por parte para ficar claro, para você compreender. Bom, primeira coisa é agir na realidade. Então implica em conhecer a realidade. Aquilo que você vive, os momentos que você enfrenta, tudo que você passa. Você age interpretando a realidade como ela é ou interpretando com base nos seus sentimentos, com base no impacto que a realidade causou em você. Por que eu estou te dizendo isso? Porque normalmente nós não analisamos a realidade. O que nós analisamos é o impacto que ela causou em mim. É os sentimentos que vêm à tona quando aquela realidade é percebida. Logo, eu deixo muitas vezes de agir na realidade porque eu a interpreto não da forma que ela deve ser interpretada, mas eu a interpreto a partir apenas dos meus sentimentos, apenas a partir dos meus afetos, apenas a partir de uma visão que muitas vezes destoa da própria realidade. E aí cabe a você e cabe a mim começarmos a fazer o quê? Uma análise daquilo que nós percebemos da realidade. A realidade é mesmo aquilo que eu estou percebendo e interpretando? Ou o que eu estou percebendo e interpretando é simplesmente um reflexo dos meus sentimentos e das minhas experiências passadas? Veja bem, é muito natural nós interpretarmos tudo à nossa volta com base, logicamente, nas nossas experiências passadas, na nossa percepção de mundo, dos nossos sentimentos. Mas o que eu te convido a fazer é questionar a sua própria interpretação. Porque quanto mais imaturos somos, mais entendemos a realidade de uma forma distorcida. Não é assim que acontece com os nossos filhos? Muitas vezes nossos filhos nos fazem perguntas que, se eles entendessem a realidade como é, eles não fariam. Quantas vezes você já deve ter presenciado uma criança dizendo que não vai se casar ou que quando ela se casar, ela quer continuar morando com os próprios pais, porque ela não quer ficar longe deles, porque elas acham que é muito difícil viver longe de quem cuida delas, não é? Quem vai dar comida para mim? Quem é que vai me ajudar nisso ou naquilo? Eles não conseguem ver que quando estiverem adultos, serão independentes e poderão fazer por si aquilo que hoje os pais auxiliam. Então, veja bem, a nossa interpretação da realidade costuma ser uma interpretação com base nas nossas experiências anteriores, com base na nossa imaturidade. E aí, como é que eu vou começar a interpretar a realidade de forma correta? Questionando, fazendo perguntas. Olha, a realidade que eu estou vivendo é essa. Mas como eu a vejo? Como eu a interpreto? Como eu me comporto diante dela? Isso é que vai fazer com que nós venhamos ter uma compreensão mais clara da realidade. Olha só, nós mulheres conseguimos compreender isso, né? Essa distorção entre realidade e o impacto que a realidade causa em mim de uma forma mais clara. Perceba só. Se você passa o dia inteiro trabalhando, limpando a casa está limpinha, né? Tá um brilho. E aí seu marido cansado entra com os pés sujos, né? Com o calçado sujo
e sai deixando um rastro pela casa. Qual é a sua reação? Se você simplesmente entende, o chão está sujo agora e eu preciso limpá-lo novamente. Isso é o que a realidade te diz. A realidade diz, o chão está sujo, alguém sujou. Eu vou limpar o chão novamente. Essa é a realidade. Agora, qual é a interpretação que a maioria de nós fazemos diante dessa realidade? Você não gosta de mim. Você não me valoriza. Você despreza o serviço que eu faço. Eu estou o dia inteiro nesta casa e assim que você faz, você não está nem aí. Você chega aqui e faz essa sujeira pela casa. Tudo que eu fiz, todo o serviço que eu fiz, simplesmente agora está pelo ralo, porque você sujou a casa. Você não me considera, você não me ama. Entende? Você percebe que na maioria das vezes nós não agimos na realidade. Nós agimos com base na nossa interpretação da realidade. E as nossas atitudes revelam o nosso grau de maturidade. Que quanto mais distante do real nós estamos, mais imaturos somos. Olha, não há problema em ser imaturo. O problema está em querer permanecer imaturo. Eu entendo a sua reação, porque essa também foi a minha reação muitas vezes. Nós não nascemos prontos. Nós estamos em processo de crescimento, de transformação e de maturidade. Mas o que eu quero que você entenda é, a maturidade só chega quando a gente age na realidade, não na interpretação equivocada da realidade. Por isso eu te convido, comece a analisar as suas reações. Comece a analisar a sua interpretação da realidade. De fato, é isso que a realidade diz? Ou é você que interpreta ela dessa forma? Você age diante da realidade ou diante do impacto que aquela realidade trouxe a você? Diante das emoções que foram manifestas quando algo lhe aconteceu? Percebe? Então, a maturidade, a primeira coisa, é agir na realidade. Então, primeiro, é entender a realidade. E segundo, agir. Muitas vezes nós não agimos, nós apenas reagimos. Olha, a reação é uma resposta muito aquém daquilo que o ser humano pode dar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a reação, ela é um tanto instintiva. E agir no instinto é agir de uma forma imatura, é agir de uma forma muito abaixo daquilo que se espera de um ser humano. Por que eu estou te dizendo? Olha só, o animal, ele age no instinto. Por quê? Porque ele apenas age com base numa programação mínima de se manter vivo. Logo, quando ele percebe risco, ele age. Quando ele está com fome, ele come. Quando ele quer fazer alguma das suas necessidades físicas, ele vai lá e faz. Ele não pensa. Ele não pensa se a reação dele está certa, se a reação está errada, se o lugar que ele vai fazer as suas necessidades é propício ou não. Ele simplesmente reage, é instintivo. Mas olha só, você e eu temos uma capacidade que nos foi dada. Uma capacidade de pensar, de raciocinar, de avaliar. Então, olha só, quando nós apenas somos reativos, apenas reagimos, nós não estamos usando a capacidade de ser humano, a capacidade que nos distingue de um animal. Se apenas reagimos no impulso, isso não nos torna mais humanos. Isso não nos torna mais animais. Percebe? Então nós precisamos agir primeiro na realidade. Interpretar a realidade de uma forma correta. E segundo, nós precisamos agir. Agir de forma consciente. Não apenas instintiva. Não apenas um reflexo das circunstâncias, da interpretação que eu tenho das circunstâncias. Tá? Eu espero que esteja ficando claro. Se houver dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Tá? Então, a primeira parte é entender que eu preciso agir, não reagir. Agir implica em, ainda que seja uma reação, mas uma ação consciente, uma ação intencional. Quanto mais maduro nós somos, mais intencionais, mais conscientes daquilo que agimos estamos. E a nossa ação, né, ela é com base na realidade.
não apenas numa interpretação equivocada da realidade. A primeira parte da frase é isso, certo? Maturidade é agir na realidade com base na verdade. Olha só, o que sustenta a minha ação ou minha reação? O que me diz como agir, quando agir, o que agir? O que me diz é a verdade. É a verdade que sustenta a minha ação. Então perceba que maturidade é agir na realidade com base na verdade. Muitas vezes eu estou agindo, ainda que intencionalmente, consciente da verdade, eu estou agindo com base naquilo que eu entendo como ser o certo. Como eu interpreto como certo. Como aquilo que me ensinaram sendo certo. Com base nas informações que eu tive. Mas, como eu te disse, isso é o esperado. Mas o que eu te pergunto é, essa ação, de fato, é baseada na verdade? Porque uma coisa é interpretar uma verdade. Uma coisa é entender que algo é correto. Mas eu lhe pergunto, de fato, é a verdade? Porque, veja bem, toda nossa ação, nossa reação, ela possui uma consequência. Ela possui um resultado. Não é isso? Tudo que plantamos, iremos colher. Mas se a nossa ação ela não for com base na verdade, não haverá frutos que venham da verdade. Não haverá frutos dignos, frutos plenos. Por que eu te digo isso? Olha, toda verdade, queira você ou não, aceite ou não, toda verdade procede de Deus. Por que é importante entender isso? Porque muitas vezes, no dia de hoje, a verdade deixou de ser verdade. A verdade ela foi distorcida. E hoje muitos consideram a verdade como algo que não merece crédito. Como algo retrógrado, como algo antiquado à nossa realidade. Mas eu te digo, a verdade, se é verdade, ela não muda. Entende? Não há nada que faça com que as circunstâncias a modifiquem. A verdade simplesmente é a verdade. Nada vai alterar. E como é que eu posso saber qual é a verdade? Com base naquilo que Deus diz. Porque é Ele que é verdade. Ele é o Criador. Sendo Ele o Criador, Ele estabelece os fundamentos. Ele estabelece a verdade. Percebe isso? Então a verdade está naquilo que Deus diz. A verdade está naquilo que Ele orienta, naquilo que Ele instrui. Então toda vez que eu e você formos agir na realidade, a base da nossa ação deve ser o mais próxima, deve ser fundamentada na verdade, porque se não for, tardaremos a colheita dos frutos, tardaremos os resultados. Não se trata de um assunto só meramente espiritual. A própria ciência testifica isso, tá? Quando nós observamos, quando uma ciência verdadeiramente ela esclarece a verdade, ela descobre a verdade, ela apenas torna evidente aquilo que Deus já disse. Eu costumo dizer o seguinte, olha, Deus diz o que e a ciência diz o como. Deus diz o que aconteceu, o que é. A ciência estuda aquilo para dizer como é possível, como ocorreu, certo? Então a ciência não é uma competição com a verdade bíblica, não é. A ciência, quando ela realmente é uma ciência válida, ela vai ser coerente com aquilo que a Bíblia diz. Quando ela não é coerente, é porque o estudo ainda foi insuficiente. Como eu te disse, a interpretação ainda não condiz com a verdadeira realidade. Percebe? Então, olha só, a Bíblia vai dizer que a verdade é que liberta. Ou seja, somente a verdade traz um desfrute da verdadeira liberdade. Olha, quando eu estou agindo, então, interpretando corretamente a realidade, e a base da minha ação é a verdade de que Deus disse, ou seja, a minha ação é aquilo que Deus orienta, é aquilo que Ele nos instrui, o resultado vai vir.
eu vou me tornando cada vez mais maduro. Não é isso o propósito? O que é maturidade? É a capacidade de agir na realidade com base na verdade. Quanto mais eu conheço a minha realidade e respondo com base na verdade, mais maduro eu me torno, mais eu desfruto da liberdade que há em viver na verdade, porque é a verdade que liberta. Por que eu estou dizendo isso? Veja bem, todo dia a realidade nos faz um convite, as circunstâncias nos fazem um convite. E se nós não estivermos atentos, esse convite passa despercebido. Qual é o convite? A realidade, as circunstâncias, elas nos convidam todos os dias a amadurecer, a agir e aplicar a verdade. Você já deve ter ouvido aquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim? Todas as coisas cooperam? Mas eu estou vivendo situações difíceis, situações de dor. Sim, essas situações podem ser difíceis, situações desafiadoras, situação de dor. Concordo com você. Já passei por essas situações. Mas o que são as circunstâncias? As circunstâncias é um chamado de Deus a você e a mim para experimentar a verdade. Toda circunstância que você e eu passamos é um convite a transformar a verdade que nos foi dada de apenas uma informação para, de fato, uma experiência que nos leva a concluir que a verdade compensa, que a verdade realmente é a verdade, que a verdade traz os frutos que ela promete. Olha só, nós cansamos de saber que perdoar é o melhor caminho, não é? Todo mundo sabe disso. Até uma criança já sabe. Ela já foi ensinada, essa informação já chegou a todos nós. Mas quando é que nós usufruímos do perdão? Quando é que nós usufruímos da liberdade que há em perdoar? Quando as circunstâncias reais, quando a nossa realidade nos convida a perdoar. E quando esse convite será feito? Quando alguém fizer com você algo que você não espera. Quando alguém te ofender. Quando alguém te frustrar. Quando alguém te contrariar. Quando algo ruim acontecer com você, será necessário você pegar a informação que você tem, aplicá-la. E então você vai usufruir dos desfrutes que há em viver a verdade. Percebe? Cada situação que eu e você vivemos é um convite de Deus para experimentarmos a verdade, para fazer com que aquela verdade, que era apenas uma informação, se transforme em fé. O que isso quer dizer? Se transforma em uma ação. Eu vou fazer o que a Bíblia, o que Deus, o que a verdade me diz para fazer. Porque somente quando eu estou agindo com base na verdade, eu amadureço e desfruto da liberdade que há em viver a verdade. Bom, eu espero que você esteja me entendendo, porque isso para mim se tornou muito claro. Muito claro. E como isso se tornou claro? Por causa das inúmeras situações de adversidades que eu fui passando. Toda situação difícil que eu passo, eu fico atento porque, para mim, a verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus se tornou uma verdade tão grande. E quando eu passo por uma situação difícil, eu simplesmente pergunto a Deus: o que eu vou aprender agora? O que eu preciso aprender agora? Qual verdade eu preciso agora aplicar para que eu passe de nível, para que eu cresça, para que eu amadureça? Qual verdade eu vou desfrutar dos seus frutos, dos seus resultados agora neste momento? O que eu vou experimentar? Olha, a Bíblia diz que provai e vede que o Senhor é bom. Quando é que você prova e experimenta da sua bondade? É lógico que Deus derrama da sua graça todos os dias sobre as nossas vidas. É o ar que nós respiramos, a saúde que temos, tudo isso é fruto da bondade de Deus. Mas quando é que eu experimento e participo dessa bondade de uma forma intensa?
quando eu vejo que a instrução que ele deu, que a verdade que ele me ensinou, quando eu creio e coloco em prática, ela permite com que eu desfrute da liberdade que há nela. Entende? Então, meu desejo para você é que você entenda essa verdade. A maturidade ela é alcançada quando eu consigo agir na realidade com base na verdade. Certo? Então, que você aprenda, que você mude a sua visão, mude a sua percepção daquilo que é maturidade para que você possa crescer. A nossa ação, ela tem que existir, mas ela tem que ser uma ação com base na verdade. E tem que ser uma ação consciente da realidade, e não apenas do impacto que a realidade trouxe em nós. Tá? Meu desejo para você é que você amadureça, porque eu tenho buscado isso, e eu tenho crescido, e eu agradeço a Deus por cada circunstância, porque, embora amadurecer cause dor, permanecer imaturo dói muito mais. Entenda isso. Deus te chama para crescer, para desenvolver, para desfrutar da liberdade que há na verdade que Ele nos ensina, na verdade que Ele é. Cresça, amadureça e depois apenas desfrute dos momentos que você vive, porque embora possam ser difíceis, olha os resultados que esses momentos podem gerar em você e em mim, nem se compara com a dor momentânea, a dificuldade momentânea. O resultado é incrível, ok? Então cresça, ainda que doa, porque a dor do crescimento, ela não é maior que a dor da maturidade. Crescer é muito melhor. Tenha um dia abençoado. Esse é o meu desejo para você.